preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transformou humildade. Noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro pela primeira vez nesta Casa de Luz, e é tão bom ver corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Inicialmente, para os que ainda não me conhecem, eu peço desculpas, pois, mesmo morando há mais de 28 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Porque meus filhos me dizem assim: meu pai, tantos anos morando no Brasil, ainda não fala direito português. Eu digo: pior que isso, meu filho, até estou esquecendo o espanhol. Aí é difícil. Mas eu acredito que conseguiria ser entendido, e caso cometa algum erro, alguma falha, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Tudo bem. Certo? Ok, então vamos iniciar aqui. O nosso trabalho é uma pesquisa que foi realizada durante 3 anos, e nós há 3 anos também, então seria 6 anos, né? Iniciamos um laboratório no Rio de Janeiro para desenvolver as captações de imagens e áudios do mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa primeira ilustração. Para o nosso estudo, nós dividimos em 2 áreas: a transcomunicação mediúnica, a parte superior. Vocês veem como número 1. Desde que existem homens, existem espíritos, e se eles têm se comunicado, devem ter... ele mexe aqui ou alguém mexeu? Pensei que era transcomunicação. Tem um laser, onde que tem? Me ajuda aqui. Aqui à esquerda, aqui, esse aqui é o laser. Tá. Agora sim, pronto. Muito bem. Então, desde a época das cavernas, as primeiras comunicações surgiram, até que Allan Kardec, a primeira pessoa que consegue realizar um estudo sério desse tipo de comunicações. Eu gostava muito, uma palavra que nosso querido Divaldo Franco dizia, que o livro dos médiuns era o maior tratado de paranormalidade já escrito na história, né? Nunca antes tinha sido feito algum livro que aborde todo um estudo sobre a mediunidade, como fez Kardec. Muito bem, e até hoje nós temos médiuns aqui, o nosso querido Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros. Agora, nessa segunda linha, nós temos a transcomunicação instrumental. Aqui era a transcomunicação mediúnica ou mediunidade, e aqui transcomunicação instrumental, conhecida como TCI, transcomunicação instrumental. Desde o início do século XX, com os primeiros aparelhos eletrônicos, e quando finalmente surge o nome criado por este senhor, o professor Ernest Senkowski, porque não tinha um nome ainda na época, né? Muito bem, vamos ver aqui, brevemente. O surgimento dos aparelhos eletrônicos praticamente no começo deste século XX, este século não, né? O século passado, o século XX, temos 3 personagens: Nikola Tesla,
Thomas Alva Edison e o padre Landel de Moura. Ambos, todos eles tinham um desejo, o contato com o mundo espiritual, tanto Edison, Tesla e o padre Landel. O padre Landel é tão fantástico. Edison é muito conhecido, né, no mundo inteiro, com seus inventos, o gravador, Tesla, a corrente alternada, mas o padre Landel, brasileiro, e ele tinha sido o primeiro em criar o rádio e o telefone. Mas muitos vão dizer, mas e Marconi e Graham Bell não são os criadores? É que ele não fez a patente. Mas era um gênio. E ele sim, quando foi aos Estados Unidos, fez a patente do telégrafo sem fio. Mas o objetivo do padre Landel era um telégrafo sem fio com o mundo espiritual. Então ele já tinha este desejo. Tanto quanto Tesla, tanto quanto Thomas Edison. Os três desejavam o contato com o além. Avançamos mais. Agora sim, vamos a 1959. Assim como no Espiritismo nós temos os fenômenos de Hydesville com as irmãs Fox, que é o início na transcomunicação, nós temos o primeiro grande contato, que é este senhor chamado Friedrich Jurgenson. Ele é um cineasta, o que produz filmes, cineasta, sueco-ucraniano. Era ucraniano, mas morava na Suécia, nacionalizado, produzia filmes, e ele se internou nos jardins de Estocolmo, na Suécia, para captar o canto das aves e o som da natureza. Então, quando ele foi gravar, né, para captar para os seus filmes, né, aquele piu-piu, bom, essa é a minha versão, tá? Mas eram passarinhos os que ele captou. Quando foi escutar na sua casa, surpresa, uma voz ingressa dizendo: Friedrich, você está sendo observado. Friedel, meu pequeno Friedel, pode me ouvir? Era a voz da mãe de Friedrich Jurgenson. Então, pela primeira vez que temos registro na história do planeta, uma pessoa recebe uma mensagem, a voz da mãe, sendo captada em um aparelho, um gravador da época, né? Os gravadores antigos. E aí vem a surpresa, né? Aí lembra do Chico Xavier, o telefone toca do lado de lá. Não houve vocação, não houve um chamado, foram eles que interferiram, utilizando o som das aves, das folhas, eles que mexeram as ondas para que o equipamento capte. Uma vez que Jurgenson começa a divulgar suas primeiras captações, se soma este senhor Konstantin Raudive ao trabalho de Jurgenson e juntos aperfeiçoam os métodos e conseguem captar 72 mil vozes. Na época não tinha nome a este tipo de fenômenos de voz eletrônica, EVP, psicofonemas, não tinha um nome específico, né? Chamavam de EVP, Electronic Voice Phenomenon, né? Um fenômeno de voz eletrônica, né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, é criado por um casal, o casal George Meek e Janet Meek, um equipamento para captar as vozes chamado de Spiricom. Era um equipamento tão poderoso nos anos 70 que hoje o nosso celular é mais potente. Mas na época, né, nos anos 70, era o máximo, né? Então surge o Spiricom justamente para captar as vozes. Avançamos no tempo.
1980, década dos 80. O alemão engenheiro, o senhor Klaus Schreiber, ele praticava contato com os espíritos por vozes, áudio. A sua filha e seu filho tinham desencarnado, então ele desejava o contato com eles e conseguiu áudio. E em um dos áudios, até sua filha disse para o Klaus Schreiber que seria possível captar imagens também. Como isso era possível, captar uma imagem? Até então não tinha sido captada. Então foi criada, com orientação dos espíritos, um sistema, um método chamado de Vidicom. Tinha Spiritcom para áudio e Vidicom para imagens. Em que consistia? Você colocava uma tela de TV, você colocava uma câmera e a câmera fazia uma retroalimentação, né? Durante uns 5 minutos, e tudo que era retroalimentado era jogado em outra televisão, e aí onde os espíritos mexiam. Então, esse sistema de retroalimentação, Klaus Schreiber começa a produzir, e em um programa de televisão alemão, ao vivo, né, já sua filha comenta que aparecerá um rosto, que é justamente este daqui, atribuído à atriz Romy Schneider. Aqui Romy Schneider e aqui o rosto atribuído. Então, nós diríamos que este é o início de uma nova etapa na transcomunicação, porque já não somente eram possíveis os áudios, mas agora as imagens. Klaus Schreiber também consegue o rosto captado da sua filha, do seu filho. Aqui está ele com um método, e até tem um rosto aqui atribuído a Albert Einstein. Há um detalhe interessante nos vídeos de Klaus Schreiber, porque enquanto ele está captando esta câmera, ele percebeu um detalhe. Quando a pessoa colocava as mãos perto da câmera, as imagens ficavam melhor. Olha que interessante, só pela experiência, você deixava a câmera, captava, mas se a pessoa colocava assim, ele não sabia que existia passe, magnetismo, né? Simplesmente ele percebeu que pelas mãos alguma coisa era emitida no equipamento, e o equipamento melhorava o potencial da captação. Então você vai ver os vídeos, digamos que está a câmera, e ele está fazendo assim, né? Não toca, mas ele faz assim, como se emitisse alguma vibração. Vamos avançando aqui. Novas pesquisas. Eu sempre fui muito curioso, vou chamar assim a palavra, sobre a transcomunicação. Desde a minha primeira experiência que eu tive ainda no meu país, no Peru. E há uns 6 anos consegui, graças à nossa amiga Sônia Reinaldi, que nos permitiu 2 vezes estar no seu laboratório, e nós conversamos muito, e Sônia foi muito gentil de comunicar-nos tudo aquilo que ela tinha já pesquisado mais de 30 anos, né? Nos Estados Unidos, a nossa amiga Simone de Seattle, Estados Unidos, e o nosso amigo o Daniel Gula, da Itália. Conheci ele no primeiro Congresso Espírita Italiano. Daniel Gula não é espírita, ele é pesquisador, mas ele tem desenvolvido umas câmeras que captam bioenergia e captam ectoplasma. Vou mostrar aqui alguns dos... Vamos começar aqui com Daniel Gula. Vou mostrar algumas imagens interessantes. Olha que coisa interessante. Aqui neste centro é frequentemente feito passes. Tem trabalho de... Sim. Sim? Ok.
Vejam o que Daniel Goulart fez com uma das suas primeiras câmeras. Já tem 5, está evoluindo, está na 5ª geração. Mas uma delas tirou uma foto de uma pessoa em estado normal, e esta é a captação. E aqui, no momento que a pessoa está por emitir um passe magnético, ele chama de bioenergia. Então, a câmera capta sobre a parte da palma da mão e aqui nas pontas dos dedos, né, uma bioenergia de cor verde, verde claro, e na hora da aplicação, como uns 30 centímetros aproximadamente, uma expansão sobre a mão. Então, aquilo que nós conhecemos na teoria, agora temos uma câmera que consegue captar, e talvez seja o motivo pelo qual alguns passistas informam que na hora de transmitir o passe, sentem como um calor nas mãos. Eu não sei se alguém já viveu essa experiência. Na hora de emitir um passe, sente como que a mão fica mais quente, né? Então, é uma aceleração que existe em alguns pontos aqui. Agora eu vou contar uma informação que não é espírita, já estou informando, mas de alguns psíquicos que conseguiram observar que, além dos 7 centros de energia ou chakras, além destes vórtices, também o nosso corpo tem uns mini chakras, e alguns estão nas mãos. Então, quando a pessoa vai aplicar, naturalmente eles se ativam e eles começam a girar. Daí o motivo por qual a aceleração de energia gera um calor adicional. Muito bem, então a câmera consegue captar a bioenergia com essa tonalidade verde. Vamos ver outra imagem. Olha que coisa interessante. Pergunta: alguém aqui levante a mão se alguém aqui gosta de cachorro. Aqui, ó, pega essa aqui. Oh, meu Deus, eu adoro cachorrinhos. Vamos ver uma imagem bem interessante. Antes do cachorrinho, essa daqui. Daniel Goulart foi uma sessão de Reiki, na Itália, né? E aí, olha que interessante, a moça que vai aplicar o Reiki, em torno dela é uma aura toda colorida. Aqui o paciente e aqui os espectadores, tudo normal. Mas sobre ela já começa a se formar toda uma aura potencial com a câmera captada, né? Muito bem, agora vamos no cachorrinho. Olha que coisa linda. Um senhor está fazendo um carinho no cachorrinho. E aí Daniel Goulart, com sua câmera, no momento exato, começou a filmar, né? Tirar foto, até parece com... Parece. Ela. Então começou a filmar. E o detalhe, ele não imaginava que quando a gente faz um carinho, dá um abraço, a gente naturalmente está doando energia. Somos constantes doadores. Obviamente que na hora do passe é um momento especial, mas no dia a dia, às vezes um abraço, como é bom. O carinho que a gente faz para uma criança, para um bichinho. Então, o Senhor dando carinho, doando a bioenergia no cachorrinho. Pergunta: levante a mão quem gosta de gatinhos. Ok, gatinhos. Olhem o detalhe interessante de Daniel Goulart. Na hora que o cachorrinho encostou a cabeça num gatinho para dar um carinho, olhem o que aconteceu. Aqui o cachorrinho vai dar um carinho com a cabecinha no gatinho,
e tanta luz que o cachorro emite, é tão forte que praticamente o gatinho desaparece de tanta luz que ele gera. Então, alguns dos nossos amiguinhos são também doadores naturais. Que coisa genial. Às vezes alguma pessoa tem, está um pouquinho mal e o cachorrinho vem, parece que o cachorrinho te carrega, E não é apenas fé ou crença. Agora tem câmera que capta isto. Como alguns bichinhos conseguem também ser doadores. Agora a seguinte imagem, para mim me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha pensado que uma dança, uma música poderia gerar também bioenergia. Durante uma apresentação de dança clássica, enquanto a moça está realizando os movimentos, Daniel Gula capta a imagem e olhem toda a bioenergia que é jogada em todo o ambiente. Todo o ambiente começa a ser impregnado com a bioenergia da dança clássica. Eu não sei se ele fez experiências com músicas assim mais agitadas. Eu gostei, eu vou falar outra palavra, mas agitada tá bom. Será que joga outro tipo de vibrações? Mas antes de passar a imagem anterior, a próxima imagem, tem um detalhe aqui que estava pulando. Um detalhe aqui, não sei se dá para ver esta imagem aqui. Ele pediu uma pessoa que fique pensando noções de felicidade. Então a pessoa estava feliz. E o detalhe quando tirou a foto é que nos olhos e na boca, aquela bioenergia saía nos olhos e na boca. Aí vem a pergunta que eu me faço. Será que quando a gente abençoa, vai com Deus, tenha um bom dia, sejam felizes, a gente está jogando bioenergia? As benzedeiras, aí eu lembrei, meu Deus. Agora, a mesma pessoa em um olhar de desgosto, de raiva, as luzes também ficam aqui, mas com uma tonalidade algo diferente. Então eu pensei, será que quando alguém tem inveja, quando tem raios de raiva, Porque no meu país tem o chamado mal olhar, não sei se... mal olhado. Será que isso também tem algum fundamento? Ficam as perguntas. Mas vamos lá, vamos avançando. Eita, já falta meia hora e nem comecei. Então, rapidinho. Vamos lá, o vídeo. Então, nós temos aqui, desculpa, as técnicas de vídeo captadas. Esta é da nossa amiga em Seattle. Evoluiu dos anos 80 para agora estão câmeras modernas, tem todo o equipamento já, e ela está conseguindo resultados muito legais. Aqui está o Klaus Schreiber com a câmera, que eu falei, com as mãos mexendo ao lado, Aqui está a técnica de realimentação, técnicas de áudio. É interessante porque esta técnica mais comum, muitas rádios, ondas diferentes, alguém até batendo a mesa, golpeando, luz, a captação. Tem variantes. Outros utilizam ventilador, outros usam a queda d'água, aquele o ruído neutro, porque os espíritos precisam muitos sons, tanto os do ventilador, que lembra aquele ruído branco, aquele quanto sons mais agudos, como da água. Então, com agudos e graves, eles conseguem modular.
Estes são métodos mais antigos, com muitos celulares, como eram realizados anteriormente. Por exemplo, na França, e na França é possível, eles colocam os rádios em hebraico, em russo, né? Os transcomunicadores, porque aí a mensagem vem em francês. Então, conseguem eles manipular o áudio, não interessa, o que interessa é o barulho que é produzido, né? Para eles poderem manipular. Muito bem, vou avançar um pouquinho. Vamos aqui, a estação espiritual. O que está do outro lado? A gente está falando do que está aqui, o que a gente está vendo. Mas o que acontece do outro lado? A informação que nós temos é que no mundo espiritual existe uma espécie de estação espacial espiritual chamada Rio do Tempo, ou Zeitstrom. Zeitstrom é uma palavra em alemão que significaria tempo rio, rio do tempo. É o nome desta estação na qual muitos dos cientistas, engenheiros, técnicos estão aqui, e ela é coordenada por Nikola Tesla, Thomas Edison, o padre Landau de Moura, Madame Curie, Dennis Gabor, o criador do holograma, né, o criador do raio-x, William Conrad Roentgen, entre outros. E aqui na estação Rio do Tempo, eles trabalham para que os equipamentos eletrônicos melhorem. Então, tem uma área específica destinada à transcomunicação instrumental, justamente para esse tipo de contato. Um detalhe: a estação Rio do Tempo, desde o ano 2015, começou a receber visitas de irmãos engenheiros de outras estações, de outros mundos. Por isso que a gente fez esta descrição, e eles são os que instruem aos nossos cientistas terrenos. Então, como que instrui? O cientista está aqui, o técnico, o engenheiro, dorme, sai do corpo quando dorme na noite, né? Desdobramento. Não na palestra do centro. Sai quando está fora do corpo físico, chega na estação, recebe a instrução e volta para a Terra. E aqui é o aprimoramento. Então, inteligência artificial, tecnologia, tudo que a gente está vendo agora é graças à ajuda espiritual dos irmãos daqui, mas com colaboração dos que vêm de fora. Hoje eu já tenho uma informação a mais. Em torno do planeta Terra, nós temos diversas cidades espirituais nas esferas mais próximas, né? Nas esferas daqui. Os irmãos de outros mundos que têm chegado à Terra têm criado bases aqui. Então, essas bases parecem muito com nossas cidades espirituais. Tem até um livro do Divaldo Franco, chama-se Amanhecer de uma Nova Era, onde Manuel Filomeno Miranda conta o Santuário da Esperança, que seria uma espécie de um nó solar, uma espécie de uma cidade espiritual criada pelos pleiadianos, espíritos das Pleiades, né? Aliás, rapidinho, eu que estava vindo para aqui, olhando a estrada, né, muito bonita, né? Eu lembrava, olha, nosso solar deve estar bem aqui no meio, né? Porque André Luiz não fala que entre Rio e Campos dos Goitacazes, então estamos por aqui. Então, por aqui acima está nosso solar. Que eu brinco com meus amigos da América Latina, que eu falo assim, olha, se eu desencarno, tem nosso solar. Bom, pode ter umbral também, mas... Vamos lá. Muito bem, então aqui temos os irmãos da estação Rio do Tempo e os espíritos extraterrenos em contato. Agora avançamos. Regeneração. Nosso mundo vai entrar em uma etapa nova a partir da metade do século, pelos próximos 28 mil anos, em um mundo de regeneração.
Chico Xavier já previa que o contato seria mais direto. Quer dizer que os espíritos se comunicarão de forma direta conosco. Conosco? Então imaginem vocês, só um minutinho, um WhatsApp da minha avó. Era piada, tá? Mas a gente tendo contato direto com o mundo espiritual, vai ser genial. Assim como tem lives aqui, imagina uma live aqui com Kardec, uma live aqui com Meimei, com Sheila, né? Ou até com o próprio Chico, enfim. Nós teremos o fim do materialismo. Materialismo está com os dias contados, porque todo mundo em contato com o mundo espiritual, acabou o materialismo. 2, o consolo espiritual ao máximo. A linha entre as fronteiras da morte e dos que estamos aqui, cada vez menor, e até o contato já direto. Outra informação também, essa que eu pensei, os livros psicografados já direto, né? Porque entrar na nuvem, já baixar daí direto. Não precisa, porque já está aí. Outra informação também, né? As lives ou conferências com espíritos de outros lados e, finalmente, o contato com os irmãos de outros planetas de uma forma também limpa. Tudo isto marcará regeneração, essa nova etapa do planeta, muito boa, onde o progresso e a espiritualidade estejam lado a lado, para futuramente entrar já em mundos felizes, futuramente. Por enquanto, nós teremos aqui regeneração. Agora, vamos a nossas experiências. Temos alguns minutinhos aqui. Experiências em nosso laboratório no Rio de Janeiro. Nós iniciamos alguns métodos, vamos apresentar aqui apenas obtidos com imagens. Essa daqui dá para ver a... Desliga um pouquinho, não? Tá dando para ver, né? Não, quando pode apagar essa daqui, né? Mas não vão dormir, tá? Não, Pronto. Aqui você vê até os dentes. Aqui temos um rosto. Alguns companheiros, já vamos falar de algumas sugestões de alguns companheiros. Este é um método utilizado com vidro. Este outro com gás. Nós não utilizamos o vapor. Este foi inspirado em um capítulo do Nosso Lar, que tem uma cabine, enchemos de gás, colocamos as luzes e com micropontinhos eles manipularam. Não sei se consegue se ver aqui alguns rostos. Aqui parece talvez uma criança. Aqui o olho está mais definido. Aqui de corpo inteiro parece uma dama, não sei, europeia. Aqui alguém de perfil com seu abrigo. Esse daqui dá para ver os lábios, o queijo. Esse aqui parece que está olhando fixamente a câmera. Essas foram as primeiras, né? As primeiras que nós conseguimos. Uma experiência, nós perguntamos a eles se poderiam escrever ou fazer algum número, alguma letra. E eles fizeram esta daqui, que parece a letra T, um coração. Mas meu filho me falou: pai, parece que aqui está a letra E. É muito sutil. Em espanhol seria Te amo, né? Ou algo assim. Aqui, obviamente, eles escreveram, mas é possível a palavra F, a letra F e a letra E, né? Manipulando o gás. Traz imagens sugeridas. Alguns companheiros começaram a sugerir alguns nomes. Eu não posso confirmar se eu não, mas aqui sugeriram que lembrava o sorriso da Silvia Gasparetto.
foram dois companheiros que sugeriram a semelhança da transimagem com Camilo Flammarion. Oh, meu Deus. Outros sugeriram lembrar a irmã Sheila, apenas como sugestão. Outros sugeriram que este rosto lembra muito nosso querido Becerra. Transimagens não humanas. Aqui alguns rostos um pouco diferente do comum do nosso Homo sapiens. Os olhos mais separados, a boca menor. Não sei se aqui conseguem ver. Deixa eu mostrar outro. Este foi no Congresso Espírita de Goiás. É um rosto, aqui estão os lábios, o pescoço mais alongado, a cabeça maior, aqui com os olhos mais esticados. Hoje, por informações, além da captação, nós temos também no áudio. Hoje já temos mais informações sobre este tipo de irmãos, que no início para mim eram totalmente desconhecidos, hoje já nem tanto. Tratar-se de irmãos que se autodenominam arcturianos, provenientes de uma estrela Arcturus. Vamos mais avançar. Aqui temos um crânio de perfil, não sei se dá para ver aqui, como chama? Guelbas, né? A parte de trás. Aqui um que parece uma raposa, um cão, um lobo, né? Este foi bem interessante. Este é o reflexo em uma TV. Aqui meu filho estava segurando o equipamento, e quando ele solta, na hora que estou filmando, só na câmera se observa este rosto, boca muito pequenininha, um crânio grande, né? Os olhos enormes, né? Um rosto bem diferente. Só há um mês que descobrimos, ele que é muito curioso, né? Ele é curioso demais, e pesquisando, não achávamos nada parecido, mas só agora que descobrimos. São irmãos que parecem ser de outra estrela chamada Andrômeda. Aqui temos um outro rosto, olhos muito separados. Deixa eu ver aqui. Essas são as últimas transimagens. Este foi no Congresso Espírita de Juiz de Fora, que estivemos há 2 anos atrás, e os lábios mais desenhados, os olhos, e nós pedimos à inteligência artificial se ela detectava, porque existe sempre a possibilidade de ser pareidolia. Pareidolia é quando você vê uma imagem e associa uma forma. Por exemplo, eu vejo uma nuvem e digo, um coelhinho, né? Eu vejo um carro pela frente e digo, uma carinha, né? Então nós colocamos aí sem nenhum prompt de comando, e ele automaticamente detectou tratar-se de um rosto humano. Antes de desencarnar, nós mandamos muitos dos áudios e imagens ao nosso querido Divaldo Franco. Ele tem sido um dos maiores incentivadores da transcomunicação, para que a gente continue com a captação e a pesquisa. Eu vou avançar mais uma. Igualmente, esta é a transimagem, e a IA detectou talvez um rosto de um árabe, não sei, alguém com turbante ou algo semelhante. Esta é outra técnica. Parece um rosto. Essa técnica com água. Aqui um rosto com os olhos mais separados. Este é muito especial.
porque quando criamos uma cabine, nós tínhamos um laboratório no Rio, mas muitos amigos nos pediam: Luiz, você não pode fazer isso aqui em Goiânia, aqui em Juiz de Fora e tal. E era difícil, né? Eu lembro, acho que quando vocês estiveram em Juiz de Fora, né, a gente improvisou uma mesa, meu Deus, que vergonha, né? A gente pegou uma mesa, colocou, cobriu e tal, muito improvisado. Então, nós criamos uma cabine especial e quando montamos a cabine, o primeiro resultado foi este rosto que lembra muito, né, o pai da minha esposa, que está aqui desencarnado, né, na época, 2 meses depois, né? Dá para ver aqui os lábios, nariz. A semana seguinte, quando fizemos a captação do áudio, conseguimos o áudio dele, né, com a voz, inclusive, dele sendo captada. Aqui nós temos com uma técnica de queda da água, não sei se dá para ver os olhos, nariz, aqui a boca. Aqui com fumaça de fogo, nós testando diversos métodos, né? Esse também é com o gás, o rosto formando-se. Este foi um congresso em Belo Horizonte. Quando publicamos este rosto, muitos companheiros nos falaram que lembrava muito o espírito José Grosso, que está aqui do lado, né? Nariz, bigode. Este foi em São Paulo, em um evento espírita, foi bem marcante. E temos um companheiro, que nosso amigo Álvaro Modercai, que nos sugeriu a semelhança com este espírito Joseph Gleber. Joseph Gleber, um médico parece da equipe do Dr. Fries, da Primeira Guerra Mundial. Este foi um rosto captado. Uma companheira da internet de Portugal nos falou que reconheceu o filho dela nesse rosto. Eu não tenho como confirmar, apenas que pode ser, é possível, né? Aqui um rosto já diferente. Esse daqui, se vocês olham aqui, tem até os dentes, ou muito leve, os lábios, não sei. Esse rosto já não é humano, né? Este daqui é curioso, porque aqui está a linha da cabine e a câmera, sabem que a câmera às vezes capta mais. Aqui detrás estava a nossa amiga a Natasha McKenna, não sei se alguém conhece a ela, que é uma cantora, né? Aliás, a Natasha está morando aqui, não sei se vocês sabem, mudou para aqui, está por aqui a Natasha. Então, justo a Natasha estava atrás e sobre o casaco que tinha ela, eles aproveitaram até o casaco e, acima disso, fizeram uma imagem. Esses daqui foram no Congresso de Juiz de Fora do ano passado. E aqui nós tivemos 2 ajudas. Primeiro, enquanto o médium Florencio Antônio realizava a pintura mediúnica, nós estávamos com a cabine do lado, e também o médium Álvaro Modercai, que é um médium de efeitos físicos, estava sentado. Então aproveitamos tanto o ectoplasma de um quanto do outro e conseguimos este resultado. Aqui parece uma criança de perfil. Não sei se conseguem ver aqui. Aqui temos, parece alguém com a mão na boca. E aqui um rosto de talvez um rabino.
Este é um rosto de, não sei se conseguem ver aqui a boca, os dentes, parece uma raposa ou algo semelhante, está quase de perfil. Aqui um olho, outro olho, o nariz e aqui a boca. Já vou fazer alguns comentários sobre algumas das imagens. Aqui parece um homem com uma mão, um chapéu. Aqui os olhos, a boca, alguém rosto de cima. E este é o último. Esse foi um congresso Conecta Espiritismo em Campinas, na cidade de Campinas, e é dos melhores resultados que já tivemos. Foi justo ao lado do médium de pintura mediúnica, enquanto realizava a reunião. E aqui o detalhe é que o olho está muito bem definido, os dois, na verdade, né? Como chama? Sobrancelha? Sobrancelha, né? Os lábios, eles manipularam todo o perfil, né? E aqui o nosso site, o nosso Instagram. Quem tivesse alguma informação, alguns detalhes, a gente sempre está à disposição para compartilhar, conectar-nos, né, com alguns companheiros que tenham algo a somar, a acrescentar, né, ao trabalho. Aqui a gente tinha uma outra... Temos 5 minutinhos? Mais ainda. Tá. Então, rapidinho. Esta é a história mais interessante que a gente já vivenciou sobre transcomunicação. Tem até um podcast onde nosso amigo Haroldo Dutra Dias comenta sobre o trabalho da TCI que a gente fez, porque Haroldo acompanhou esse trabalho. Foi assim, foi 2023, Congresso Espírita de Goiás, e nós recebimos em um áudio, no congresso, Haroldo estava em uma sala fazendo palestra e eu estava com o médium Florencio em outra fazendo os testes de captação. E essa foi a mensagem: contato, alô, queridos amigos, morri há quase 6 meses, rápido, cerveja, rápido. Andrea Pereira, tem uma grande melhora, te agradeço, pé de pau, e agora daí saí, bem terra, tarefa concluída. Essa foi a mensagem que nós captamos no áudio. Quando apresentamos a Haroldo e outros companheiros, no final do áudio tinha uma mensagem em espanhol que falava assim: tienes que buscarla, você tem que procurar ela. E no final ainda dizia: ela não usa Instagram. Então alguém falava para mim dizendo que tinha que procurar ela, mas falou em espanhol. E 2, que não usa Instagram. E 3, nós tínhamos esses dados. Andrea Pereira, 6 meses, rápido, cerveja, pé de pau, né? Teve melhora, obviamente no mundo espiritual, né? Mas e aí? Como conseguir alguma informação? Então, nós comentamos a Haroldo, nós saímos na pesquisa e encontramos já uma semana depois o seguinte: filha de sindicalista morre em veículo na Bahia, e o nome dela está aqui, Andrea Pereira dos Santos. A data, cadê a data? 13/9, quase 6 meses, né? 23, aqui 22, né? Então, nós saímos na procura, entrei em contato com os amigos da Federação Espírita da Bahia, que me passaram um contato lá na cidade de Santo Amaro, no interior da Bahia. E aí tinha um centro espírita, falei com a dirigente do centro e ela me disse assim: Luiz,
Andreia Pereira era amiga da minha filha, eu conheci ela. Então, a gente viveu muito com ela, muito próxima. Né? Conheço tudo. Puxa, que legal. E eu conheço o marido. Ela tinha 31 anos. Conheço o marido. Então, é uma coisa interessantíssima isto. Eu vou passar o contato e tal. E eu falei, olha, próximo mês eu estou indo para a Bahia. Porque meus filhos moravam na Bahia. Então, eu vou lá e quem sabe posso até fazer uma palestra. Ela, não, pode, mas vou contatar. Conversei com o marido da Andreia Pereira. E o detalhe. O marido escutou os áudios e ele me disse: é minha esposa. Ele não é espírita, tá? E ele reconhece alguns detalhes que eu não sabia. Eu viajei a Santo Amaro e olha que interessante. Quando conversei com o marido, porque tinha muitas interrogantes, né? Eu soube que essa Andreia era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa. Todo mundo comenta isso, uma pessoa bem. Só que ela tinha um defeito. Ela gostava muito. E tinha ido a uma festa. Saiu da festa, deu carona, 5 pessoas. E em um acidente de trânsito, ela caiu numa ribanceira, ela dirigia. Os 5 sobreviveram, só ela desencarnou. E o detalhe, né? Aí estava a resposta de cerveja, porque esse foi um dos motivos, né? O rápido, porque foi uma desencarnação veloz, há quase 6 meses, já vou aqui esse detalhe. E eu perguntei ao marido, né, o marido chamado Rosinaldo, que a gente em outro áudio recebemos o nome dele, né? Perguntei a ele, por que eles falaram pé de pau? O que significa isso? E ele me disse, Luiz, é porque pé de pau é um nome que nós utilizamos, é uma gíria local, para uma espécie de uma rama, um galho, um tronco de árvore. Falei, e é que foi um pé de pau a causa da queda do carro. A causa do acidente foi o pé de pau que fez que ela caia. Então, essa foi a peça do quebra-cabeças que a gente não tinha. Tudo isto, nosso amigo Haroldo nos estava dando as sugestões. Luiz, vai lá. Luiz, pergunta isso. Luiz, tira foto. Luiz, registra. Né? Para a gente ter algum material, né? De que não foi apenas um contato. Né? Então, uma vez feito isso, houve um detalhe, que é este. Esse é meu amigo Florencio Anton, o médium de pintura mediúnica, que durante o Congresso Espírita de Goiás, houve várias pinturas feitas, mas teve essa pintura também do espírito de Cavalcante. E o detalhe foi que ninguém reconheceu quem será esse personagem pintado. Mas, quando me mandaram mais fotos, aqui está a companheira, né? Me mandaram uma foto que lembra muito a ela, principalmente o detalhe dos brincos circulares, o decote, o cabelo, a praia no fundo, né? E essa pintura foi realizada no momento da captação da TCI, né? Além disto, aqui na época com o marido Rosinaldo, né? E aqui na época, conversando com ele, teve um áudio que chegou dizendo o seguinte. Vejam aí, eu estou comentando isto porque a gente está vendo o espiritismo na prática, na real. Não no livro, não na teoria, que é muito bonita, mas no real, no dia a dia. Então,
Os Espíritos nos falaram, em outro áudio, que tudo isto aconteceu graças ao Rocinaldo, ao marido. E essa foi uma outra interrogante que eu tinha. Eu perguntei a ele, né, e aos amigos espíritas, por que eles falaram isso? Não foi por ela, por uma... Não, foi por ele. E aí ele contou, Luiz, sabe o que acontece? É que desde que minha esposa morreu, eu disse assim, Andréia, você sempre foi uma garota esperta. Ele fala assim, é muito danada a minha esposa, é muito danada, né? Então falava assim, Andréia, onde você estiver, se você tem um meio de comunicar, você me manda uma mensagem. E ele pedia isso. Todos os dias ele orava e pedia, me manda uma mensagem, onde você esteja. Quando chegou a informação que houve uma mensagem dela, ele não tinha dúvidas, era ela que era danada. Ela que conseguiu a mensagem. E eu lhes comento mais um detalhe. Em um quarto e quinto mensagem, tem uma onde um espírito vem e comenta todo o caso, dizendo que em mês de janeiro ela foi resgatada, em mês de março ela ficou muito feliz quando soube que nós contactamos o marido, e que no mês de abril ela esteve presente no dia do encontro no centro espírita. Pela primeira vez o marido tinha ido numa casa espírita, né? Então ela participou, e ela disse no final, né, fim do ciclo, o ciclo está terminado. Em outras palavras, você está livre, a vida segue. E tem um detalhe, meus irmãos, os espíritos superiores, eles não passam pano, eles falam a real. Eles comentaram que este caso trata-se de uma suicida involuntária, suicida indireta, eles falam, porque assumiu por algum instante o risco. E às vezes a gente não imagina. Uma moça, e ele falava, olha que coisa, porque 31 anos, éramos tão felizes, tinha uma filha de 12 anos, uma garota linda, né? E a gente estava assim, vivendo o amor. E olha o que aconteceu, né? Então, meus amigos, aí a responsabilidade com a vida, como é importante, às vezes sem nada, né? Dirigindo, né? Saiu de uma festa sem nenhuma intenção. Esse caso reflete muito o que eu conheci no Peru, no meu país, uma garota de 19 anos, né? Saiu da festa, estava à estrada, né? Foi atravessar a estrada, mas tinha bebido um pouco, aí não mediu, né? Atravessou a estrada. Então, são detalhes que às vezes é uma fração de segundo, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter. Mas, qual é a coisa bonita? Mesmo sendo, neste caso, uma alma nobre, que ganhou muitos bônus hora, pessoa muito querida, que ajudava muitos, ela recebeu o resgate do mundo espiritual em um tempo muito, muito rápido, porque foi um suicídio indireto, né? Não foi com má vontade. Para finalizar, aqui o detalhe: 12 de setembro, Bahia desencarnou, janeiro, acolhimento, 12 de fevereiro, primeiro contato, e em abril, feliz fim do ciclo. Nós acompanhamos ao longo de 5 áudios toda esta informação. Foi muito interessante, porque a gente tem uma linha do tempo, a gente um fato real acompanhando, né, do outro lado, né? E aqui o nosso amigo Haroldo, neste podcast, que ele conta como um dos maiores casos de transcomunicação que ele já vivenciou. Então, meus amigos, vamos deixar uma imagem bem bonita aqui.
essa daqui, tá bonita. Nós queremos muito agradecer aqui aos irmãos da casa pela oportunidade de ter nos dado para trocar algumas informações. É uma área nova de pesquisa, a gente está pesquisando, aprendendo, cometendo falhas, acertando outras. Nossa ideia é aprimorar melhor os contatos para ter daqui para cima, melhor ainda as captações, né? É uma área viva, porque a gente está observando detalhes. No Congresso de Juiz de Fora, os espíritos há 3 anos já nos alertavam do período de guerras que viveria o planeta. Então, quem participou no Congresso está gravado, né? Há 3 anos já eles falavam disto que estamos vivenciando agora. Quanta coisa com minha esposa, no comecinho, a gente começou a ver algumas imagens, alguns áudios, e o primeiro que a gente falou, muita pressa, porque estamos entrando em um processo de obsessão. Eu falava, vamos redobrar a pressa, mais pressa. 15 minutos de Ave Maria, tá mínimo, porque temos que, né? Por quê? Porque a gente era muito ignorante. Estavam surgindo rostos de irmãos que não são da Terra, áudios de Sírios, somos de Arturo, somos de Alfa Centauros, falaram, que mais, Pleiadiano não, já estou esquecendo até os nomes, né? Porque são estações que estão aqui, não é que eles estão de outro planeta, não, são irmãos que estão aqui em torno da Terra. Então nós já perguntamos, parece que sobre o planeta temos vários deles que estão aqui, né? Inclusive, graças aos desdobramentos, temos visto eles. Então, aquilo que está em a casa do meu pai, há muitas moradas, a gente está vendo na prática, né? Conseguindo esse contato com os irmãos do invisível. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer um absurdo o que a gente está falando, mas para outros dirão, puxa, que bom que você está falando. Porque no congresso em Campinas, 2.000 pessoas, eu fui falar isso, teve uma senhora que me disse, como você é corajoso, porque eu vou te contar isto, e com isso termina. Ela me disse assim, Luiz, vou te contar, eu vim do Mato Grosso do Sul até Campinas, e era uma senhora já de bastante idade, mas vou te contar uma coisa. Quando eu era novinha, né? Eu estava na minha casa, aqui em Mato Grosso do Sul, e eu vi um ser, quase de uns 3,5 metros, 3 metros, que entrou no meu quarto, crânio enorme, olhos assim puxados, boca pequenininha, tudo isto esticado, e eu fiquei totalmente congelada quando eu vi. Não conseguia nem falar para ninguém o que estava vendo. Ele se aproximou, me olhou de frente, eu deitada, sem me mexer, e o olho dele me escaneou, passou assim, me escaneou. Eu soube que ele tinha me escaneado. Depois, em outra oportunidade, foi um jogo de futebol e eu olhei umas esferas voando. E eu falei, pessoal, estão vendo as esferas? Ninguém via nada. Mas, e aí, isto ficou na minha mente, quando eu era garota. Detalhe, quando soube que ia ter esse congresso Conecta Espiritismo em Campinas, ela disse que escutou aquela voz que não ouvia há anos, né, daquele irmão, né, dizendo, vai esse evento. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela disse, eu já nem sou espírita, para que eu vou ir a esse congresso? Mas escutou de novo, né, vai esse evento. Então ele entrou online, se inscreveu e foi no congresso. Quando eu, uma semana antes, ele falou, sabe que não vou. Escutou de novo, vai esse evento. Foi no evento. Quando chegou no evento, sexta-feira, sábado, domingo, e ela falou, vim à toa a este evento. E foi justo, quando a gente estava expondo uma das imagens, puxa vida, justo essa imagem eu não coloquei aqui, mas é uma imagem de um rosto que ela disse, meu Deus, ele
o que eu vi quando tinha 12 anos. É ele, eu reconheci. Então, Luiz, vim te falar que esse daqui que você apresentou, é esse que eu tinha visto, né? Agora entendi porque me falaram. Então, eu quero te passar esse depoimento. São muitas pessoas que são visitadas em desdobramentos, acompanhadas, e muitos de nós, talvez sejamos eles, só que reencarnamos na Terra e estamos meio que esquecidos. Porque se a gente faz uma terapia da vida passada, daqui a uns 20 mil anos para trás, a gente não é da Terra, boa parte, né? Então, somos seres de outros mundos. Somos e temos irmãos em outros orbes, e muitos deles vêm nos visitar, e quem sabe alguns deles não estejam aqui acompanhando até esta exposição. Com muita felicidade, eu mais uma vez agradeço a todos vocês o carinho, os que estão online, de poder afirmar sem dúvida nenhuma o que Jesus nos disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Muito obrigado.